A história que vamos contar hoje aqui no programa pode ser resumida por aquela máxima que foi consagrada pelo Pedro Bial no Big Brother, que tá clima tenso entre os brothers. É mais ou menos isso que se passa. Ou se você quiser também pensar lá no Galvão Bueno, ele fala, vai se criando um clima terrível. E é isso que acontece entre Pablo Marçal e o bolsonarismo. O ex-presidente Jair Bolsonaro provocou o Pablo Marçal, que reagiu, o Eduardo Bolsonaro a mesma coisa, e o Carlos Bolsonaro, então, foi para a baixaria na discussão entre ele e Pablo Marçal. Nós vamos mostrar isso e, na verdade, entender a fundo como que o Pablo Marçal tem desafiado e mexido com o Bolsonaro e o bolsonarismo, que pareciam ser a única forma de se acessar a direita e a extrema-direita no Brasil. Pablo Marçal chegou já querendo sentar na janelinha e isso está desagradando muitas pessoas. Nós vamos detalhar isso tudo em profundidade assim que a Paty rodar a vinheta, sem mais delongas. Paty. Vamos já dividir a tela para a gente ver os nossos convidados de hoje. A gente tem a alegria de receber aqui no My News, pela primeira vez, o Yuri Sanches, que é diretor de análise política. Temos também aqui conosco, com esses belos quadros ao fundo que sempre chamam a atenção, o Jamildo Melo, que é jornalista do site jamildo.com e também comentarista da CBN Recife. E aqui de Brasília, a querida Wanda Célia, querida por mim e por toda a nossa audiência. Yuri, eu quero começar com você, porque esses casos todos envolvendo a família do ex-presidente Jair Bolsonaro e Pablo Marçal está repercutindo muito nas redes sociais. Começando por aquele caso em que o Pablo Marçal diz, nós fizemos, nós alguma coisa, o Bolsonaro, nós quem? E daí em diante foi ali um atrito entre os dois, querendo mostrar, na verdade, que o Bolsonaro está tentando se distanciar dessa figura do Pablo Marçal, tanto é que fez um vídeo em apoio ao Ricardo Nunes. Só que não surtiu muito efeito, as pesquisas têm apontado, inclusive a Atlas Intel, de que o Pablo Marçal está conseguindo muito os eleitores do Tarcísio e do Bolsonaro. Como é que você vê essa briga entre um campo ideológico e político que é mais ou menos o mesmo, não é isso, Yuri? Isso, exatamente. Obrigado, Afonso, pelo convite. Um prazer estar aqui pela primeira vez. Espero voltar outras vezes, mas, bom, acho que o tema dessa semana tem sido isso, né? O fenômeno Pablo Marçal, o crescimento dele e, principalmente, o desafio não só que ele impõe ao atual prefeito e candidato agora para reeleição em São Paulo, Ricardo Nunes, mas também, principalmente, para Jair Bolsonaro, né? Acho que, pegando uma cronologia dos fatos, eu acredito que lá atrás, quando Ricardo Nunes ainda não estava 100% mostrando afim, né, de colocar o PL na sua chapa, Bolsonaro, o PL fazendo as negociações, mas ele ainda um pouco reticente ou esperando um pouco mais, acho que o PL e o Bolsonaro não fizeram um esforço tão grande para tentar evitar a entrada de Pablo Marçal na corrida, esse trabalho prévio, então serviu como uma espécie de alerta até mesmo para Ricardo Nunes ver uma ameaça no retrovisor e, né, colar mais facilmente com a família Bolsonaro e ter o vice do PL. Isso aconteceu, só que ainda assim Ricardo Nunes ficou um pouco mais tímido em relação a mostrar Bolsonaro na sua campanha, na sua candidatura propriamente dita, né, apesar do vice com o Coronel Melo Araújo, do PL. E agora o preço a gente vê esse fenômeno principalmente depois do início da campanha, depois do início dos debates também, né, dois debates emblemáticos, o primeiro em que Pablo Marçal, coloca a carteira de trabalho, né, diante de Boulos, que ele se irrita. Essas características, o discurso do Pablo Marçal, a forma como ele se apresenta para o público acaba sendo muito mais um reflexo do que eleitores bolsonaristas votaram nos últimos anos, né, vendo representados pela família Bolsonaro, do que o próprio Ricardo Nunes, que tem um perfil mais de um burocrata, um político tradicional ali, que não tem todo o carisma ou a defesa das pautas morais, enfim, de Deus, pátria e família, que sempre foram defendidas por Bolsonaro e que Pablo Marçal traz. Então, ele vem para a corrida como um representante legítimo do eleitorado bolsonarista, mas não como um representante legítimo de Bolsonaro, da família Bolsonaro. Por isso, ele impõe esse desafio grande, não só à candidatura do Nunes, mas também a um legado político do Bolsonaro, a sua influência política sobre a sua própria base.
né, o principal capital político de Bolsonaro, que faz diversos políticos buscarem o seu apoio, é a base que ele traz e que ajudou nos últimos anos a eleger muitos políticos por todo o Brasil. Se chega em algum momento alguém desafiando isso, é algo mais perigoso que eles estão sentindo agora e talvez, né, essas reações um pouco maiores para tentar fazer com que seja uma ameaça neutralizada, conter ele. Você sabe, né, Yuri, que o pessoal não perde o humor, Jamildo. E sempre o humor é importante, porque assim, tá tudo tão difícil no Brasil, querem tirar da gente até o humor, né, Wanda? A gente vai acabar sendo resistência e mantendo o humor. E o pessoal tá dizendo assim, nesta briga entre família Bolsonaro e Pablo Marçal, eu torço pela briga. Viu, Jamildo? O povo tá falando que quem deve sair vitorioso é a briga, que deixa brigar à vontade. É verdade isso, se não fosse influenciar na vida de milhões de pessoas, né, Jamildo? Porque isso aí, na verdade, está colocando em xeque o destino, por exemplo, de São Paulo, que é a maior capital, a maior cidade da América. Queria te ouvir um pouco esses atritos do bolsonarismo com o Pablo Marçal. Você acha que isso, na verdade, acaba colocando o Pablo Marçal ainda mais em evidência, Jamil? Quem ganha e quem perde com isso? Olha, dá para escrever um livro, mas antes de mais nada, boa noite, Afonso, boa noite, Wanda Célia, boa noite, Yuri Sanches, boa noite à nossa audiência, né, sempre crescente, é um prazer renovado estar aqui com vocês. Eu posso citar a minha situação pessoal, viu? Eu sou um jornalista, tenho 59 anos, mais de 33 anos de profissão e estou no TikTok. Quais são os vídeos que mais engajam? São aqueles em que você oferece treta. A gente pergunta, vocês querem o quê? Notícia séria ou querem treta? Querem a briga. Eu estava separando aqui os números da Paraná Pesquisa para ver a quem eles se destinam, né? A pesquisa mais recente da Paraná mostra que tem um confronto lá entre Boulos e Marçal. 16 a 24 anos é o maior público, tem, no caso de Marçal, tem 44,9%. O de Boulos tem o maior percentual entre as pessoas, 44%, no público de 35 a 44, ou então de 60 anos ou mais. Você lembra aqui que a gente conversou recentemente com o Ricardo Couto, né? Eu até já coloquei no meu currículo, que eu conversei com o Ricardo Couto numa transmissão ao vivo nacional. E ele dizia, olha, a esquerda envelheceu. Aí chega agora um rapaz que pretende falar com os jovens, tem a linguagem dos jovens, gosta da lacração, quer a lacração. A família Bolsonaro, que estava sozinha na praia da lacração, simplesmente agora diz, opa, chegou mais alguém. Eles estão profundamente incomodados e estão realmente preocupados com essa pessoa que chega e que busca um espaço, como você disse, na janela. Só para acrescentar um pouco mais nessa primeira abordagem, eu falava com o pessoal da esquerda e antes de começar a campanha propriamente dita, eles diziam assim, olha, será que ele vai ser capaz de... Todo mundo sabia que ele tinha uma grande quantidade de seguidores. Será que ele vai ser capaz de transformar em votos esses milhares de seguidores, né, virtuais? Ao que parece, esse influenciador tem sim essa capacidade. Tanto é que já passou à frente pela pesquisa do Datafolha, já passou à frente do Nunes e já quase está aí ameaçando o Boulos. O que seria uma tragédia para São Paulo, né? Uma pessoa que não tenha uma habilidade tão grande política, que não tem essa concertação da política, vai ser alvejado no primeiro momento, quando chegar nas relações com a Câmara, com os parlamentares. Será que vai ter mesmo jogo de cintura? Porque é fácil você criar um meme, é fácil você chegar lá e colocar uma carteira de trabalho na frente do Boulos, mas será que para gerir você vai ter essa mesma desenvoltura ou vai ficar só no mundo virtual? Outra questão que o pessoal da esquerda me falava na semana passada era se ele iria buscar inicialmente um confronto com a Tabata, e dessa maneira ele colocaria de lado o Boulos, e sairia dessa disputa que estava apresentada pelo mainstream, né? O mainstream colocava Nunes de um lado e Boulos do outro, e ele viria com essa camada diferente, colocando em risco essa polarização entre os candidatos a posse, possivelmente dialogando, tentando chamar para a briga a Tabata. Efetivamente fez um pouco disso, na medida em que ele, até o pai da moça, ele criticou pelas redes sociais e ela própria, né? Mas parece que é irresistível para a direita mais radical se engalfinhar com o PT. Veja, foi ele, inclusive, que pode ter levado o Boulos para a primeira posição, na medida em que deixou bastante claro para muita gente que talvez não soubesse que o candidato de Lula é Boulos. Mas eu já falei demais, depois a gente volta.
Perfeito, Jamil. Suas colocações são muito importantes para a gente justamente ir pegando vários elementos para a nossa análise aqui. Ô, Wanda, tem muita gente participando conosco, então eu quero pedir para todo mundo deixar o like, porque assim a gente consegue chegar a mais pessoas. Eu sou meio insistente com essa questão do like, porque é tão simples, é um gesto de confiança que você dá aqui para o My News, que já temos 1 milhão de amigos, 1 milhão de inscritos, e a gente quer também chegar sempre a mais pessoas, então o seu like é fundamental. Wanda, muita gente escrevendo aqui também. Eu quero ler, por exemplo, a colaboração do Sigefredo. Ele fala assim: a briga pela liderança da extrema-direita é perigosa. E caso o Marçal seja eleito prefeito de São Paulo, ele é forte candidato à presidência em 2026, Wanda. Pode roubar o bolsonarismo de Bolsonaro? Como é que você vê toda essa discussão? Eu estou há muito tempo na estrada. Eu sinto que esse rapaz tem características que o Jamildo já destacou, o Yuri também, que agradam a população. Eu vi surgir o Collor. Eu acho que ele é como um novo Collor, porque ele domina uma área que a minha geração não domina, que é a área digital, a gente é muito mais analógico. Ele fala com os jovens e ele não tem nenhum compromisso com ideias. É só lacração e, mesmo assim, ele atingiu 21% das preferências com viés de alta. Pulou de 14 para 21. Você vê, o Boulos subiu 1 ponto, de 22 para 23. O Nunes foi de 23, caiu de 23 para 19. Isso eu estou falando na última pesquisa Datafolha. Nenhum compromisso com o debate de ideias, nenhuma proposta concreta para São Paulo, e mesmo assim adquirindo uma preferência enorme. Da Atena também não tinha muitas propostas, era só ali navegando ou surfando, né, na onda da televisão. Então, São Paulo não está tendo muita sorte. A Tabata subiu de 7 para 8, ela quer debater, mas é muito inexperiente. Eu acredito que, com a entrada da televisão, o Nunes terá uma chance de mudar o jogo, com a entrada da campanha oficial. Por quê? Porque ele tem 55 comerciais ao dia durante o período da campanha. Então, se tiver de acontecer, as pesquisas deram, a reta final começou, e se tiver de acontecer alguma mudança, serão nos próximos dias. Mas eu vejo o rapaz com um crescimento realmente que preocupa não só o Bolsonaro, que viu que ele pode tomar o lugar, né, como preocupa todo mundo que preferia que a disputa fosse com partidos mais sólidos, não com esse partido que esse rapaz tem, que ninguém nem sabe se tem quadros, né, e que tem compromisso com evangélicos. Qual é o compromisso com evangélicos? É não ter aborto, são compromissos pessoais, não são com a cidade de São Paulo, não são com os problemas da cidade de São Paulo. Eu estou muito preocupada com a disputa em São Paulo e com essa lacração, porque isso parece que é do gosto da população. O Jamildo falou isso, e o Yuri também. E acho que fazer o quê? A política é assim, né? Temos de insistir no esclarecimento, insistir na comunicação, insistir em programas que discutam isso, trazer pessoas que têm experiência para falar e tentar ver se o eleitor muda um pouco de pegada, né? Essa coisa com o debate de ideias em São Paulo é importante, os problemas são reais, população, problema de transporte, população com problemas reais de dia a dia, né? Né? Questão das creches, sim, várias pautas sim, aqui. O que a gente vê, né, Wanda, é que esses temas da cidade parece que têm ficado em segundo plano para ideologia e para politização de âmbito mais nacional, né? Isso é muito curioso porque é algo mais evidente nessa disputa municipal. Eu queria passar para o Yuri para dizer uma coisa. O Yuri Marçal participou ontem de um jantar e aí ele falou sobre o ex-presidente Bolsonaro, sobre esse atrito que eles tiveram. Ele falou: eu respeito eles, estou à disposição para aprender, não tenho problema nenhum com o Bolsonaro. Pablo Marçal não é bobo nem nada, ele sabe muito bem que também para ele não compensa um rompimento com o Bolsonaro. Ele falou: até tem o problema com Carlos Bolsonaro, etc., que ele foi muito acima do tom, né, do que falando do Bolsonaro, mas ele não quer esse distanciamento com o ex-presidente da República. Você acha que o eleitor está fazendo essa associação? Não é o nome apoiado por Bolsonaro, mas é o nome que melhor encarna o espírito bolsonarista de ser?
Sim, com certeza, Afonso. Eu acho que atualmente o Paulo Marçal ele vem fazendo a campanha feijão com arroz. Ele tem feito o básico, simplesmente o que ele precisa fazer, que é conquistar o eleitorado, principalmente, né, o eleitorado bolsonarista. E ele tem sido bastante hábil em retirar esse naco importante do eleitorado, que antes tenderia a ser transferido naturalmente para o Ricardo Nunes com apoio oficial de Bolsonaro, mas ele tem conseguido, com os atributos dele, com as características e com o discurso dele, que é mais alinhado na prática do que Ricardo Nunes até então, ele tem sido bastante hábil em capturar essa parte do eleitorado. Então, ao mesmo tempo que ele se posiciona contra a velha política, né, ele fala do acordo de Bolsonaro com Valdemar, ele fala que existem acordos políticos, mas o Nunes não dá. Né? Ele não tem nada contra o capitão, ele quer que o capitão volte à presidência, ajudou a reeleger e tudo mais, então ele não cria rusgas com o Jair Bolsonaro. Naturalmente, isso cria um apelo muito maior para que a população veja ele como o representante legítimo, porque o que é o pensamento do eleitor bolsonarista que elegeu Bolsonaro lá atrás? Os Bolsonaro, eles eram antissistema, outsiders, só que dentro do sistema. Bolsonaro foi da Câmara durante muitos anos e depois chegou à presidência. Então, chegou à presidência com um discurso antissistema, um discurso como se ele fosse também um outsider. Perdão. Uma vez dentro, eles são vistos como, de certa forma, licitação, porque também tem que ter negociações, também tem o jogo político para ter a famigerada governabilidade, né? Quando eles veem um candidato que não representa os ideais ou não aborda principalmente a pauta ideológica dura, né, a pauta de costumes, de Deus, pátria, família, esses motes clássicos, eles estranham. Então, Nunes não faz isso. Quem faz é Pablo Marçal. Então, eles identificam no Pablo Marçal como a pessoa que é outsider, que é antissistema, que fala tudo sem papas na língua, que vai contra tudo e contra todos e não tem medo de fazer brigas e criar rusgas dentro da esfera política. E aí eles entendem que ele é o representante legítimo. Isso não quer dizer que eles se afastem da influência de Jair Bolsonaro, mas eles veem, até porque Pablo Marçal faz questão de manter esse vínculo, né, esse afeto pela família Bolsonaro, apesar da reação contrária que a família Bolsonaro tem tido agora contra ele, mas meio que o estrago já está feito também. Né? Um pouco antes, Bolsonaro, numa entrevista, chegou a ser elogioso ao Pablo Marçal. São pequenos sinais que acabam sendo, que cobram preço ali na frente, porque a mensagem que ele passa para o grupo político dele, para os eleitores, é que Pablo Marçal ele é uma pessoa de bem, que realmente representa, defende o que a família Bolsonaro defende. Mas nesse momento estamos apoiando o candidato por causa de um acordo que fizemos com o Ricardo Nunes. Só que o que o eleitorado bolsonarista sempre busca é essa característica um pouco mais rebelde diante dos grupos políticos, diante da velha política que Pablo Marçal encarna muito bem e do qual Nunes é visto como um representante mor, né? Então, acho que é uma situação que é ironia, né? Hoje, os Bolsonaro dentro do poder, dentro do sistema, estão tentando manter fora do sistema um candidato que se apresenta com o mesmo discurso que eles utilizaram para entrar nesse lugar. É isso mesmo, Yuri. Olha, eu vou pedir para a Paty... Bom, primeiro pedir para o pessoal deixar o like, aí para a Paty mostrar duas capturas de tela para a gente ver um pouco do que está acontecendo nas redes sociais. O que ensejou a disputa lá, o atrito entre Bolsonaro e Pablo Marçal, é essa aí que a Paty vai mostrar. Pode exibir, Paty, lá, para cima, capitão. Como você disse, eles vão sentir saudade de nós. Aí o Bolsonaro escreve, nós? Um abraço, não entendendo o que está sendo dito. E aí tem o outro do Carlos Bolsonaro dizendo que vai processar o Pablo Marçal. Vamos ver? Olha, acionarei a justiça através do meu advogado, Antônio Carlos, devido a crimes contra a minha honra, injúria e difamação cometidos por Pablo Marçal, e também para provar as inverdades ditas em recentes oportunidades. Não posso deixar que tais desinformações criminosas sejam levadas
Aí deve ser adiante, né? Tem mais um texto ali que a gente não colocou. Aí o Pablo Marçal responde, viu, Jamildo? Dizendo assim: manda o Pix que eu já te mando o dinheiro para procurar um tratamento psiquiátrico. Então o Pablo Marçal ele dobrou a aposta. Já tinha feito duras críticas ao Carlos Bolsonaro, chamado ele de, deixa eu pegar aqui a palavra, retardado. Aí o Carlos fala que vai processar e fala: pode mandar o Pix. O que você achou disso aí, Jamildo? O Carlos Bolsonaro tem um detalhe. O Bolsonaro fica muito irritado quando tem a ver com o Carlos. É o filho que ele tem mais assim cuidado, e qualquer coisa com o Carlos Bolsonaro para o ex-presidente da República é um caso de morte seríssimo. E o Pablo Marçal está ainda para cima do Carlos mesmo, hein, Jamil? Ai, ai, pois é. Olha, eu vou fazer um exercício só de especulação. Até a semana passada, o que se ouvia era que o Marçal era o agente de Bolsonaro para mandar o Nunes para o espaço e então atrapalhar os acordos partidários que haviam sido feitos entre Nunes e Valdemar da Costa Mello, da Costa Neto. Que uma coisa é Bolsonaro, outra coisa é Valdemar da Costa Neto. Aqui no Recife você tem alguma coisa bastante semelhante. Você tem o presidente do partido do PL, o Anderson, que é Valdemar da Costa Neto, e você tem o candidato de Bolsonaro, que é Bolsonaro Raiz, que é o Gilson Machado. Não se bicam, estavam brigando pelo fundo partidário até recentemente. Então, é de se imaginar, é de se acreditar que talvez, não estou afirmando categoricamente, seja só uma briga, um jogo de cena entre esses dois. Você veja, e depois ele se compõe. O que aconteceu? Seríssimo entre Moro e Bolsonaro. E depois estavam os dois nos estúdios da Globo, o Moro ensinando como é que podia tirar Lula do sério. Dá para acreditar nessas pessoas ou nesses políticos? Eu não apostaria todas as fichas que isso é real, porque a gente tem que considerar também, aqui sem juízo de valor, né, cada um que faça o seu melhor, que está se travando em São Paulo, nesse exato momento, também uma luta por 2026. Boulos precisa ser aniquilado, porque a derrota de Boulos significa um pé quebrado para Lula, no principal colégio eleitoral do país. Se você levar tudo em consideração, pode acontecer que esteja sendo feita uma concertação aí, aparentemente o cara é independente e tal, mas pode estar jogando o mesmo jogo. Uma coisa eu sei, que ele já ganhou. Ele, pelos números do Datafolha, ele subiu o grau de conhecimento, era 62%, agora já tem 67%. Para ele, infelizmente, o Marçal também subiu a rejeição. Daqui a pouco a gente pode falar da rejeição, mas já consegue ser mais conhecido. Se colar a imagem também disputando a esquerda e a direita, essa polarização com o Bolsonaro, vai ficar mais conhecido ainda. Ganhou o que você fala, já ganhou as atenções, já ganhou a eleição, já ganhou... Exato. A gente fala um pouco mais sobre a economia da atenção. Quando eu quis falar, eu explico melhor depois para não parecer aqui que vou monopolizar, perdão. Mas a gente fala de economia da atenção daqui a pouco. Claro, não se preocupe, você nunca monopoliza, é sempre importante e a gente gosta mesmo de te ouvir. Ô, Wanda, teve um outro atrito com o Eduardo Bolsonaro. Eu vou trazer aqui um trechinho, porque eu achei muito sintomático. O que o Pablo Marçal quer dizer ao fim e ao cabo, Wanda? Que de São Paulo cuido eu. E o Eduardo Bolsonaro, lembrando que é eleito pelo estado de São Paulo. Olha para você ver. Após ser chamado de arregão pelo Eduardo Bolsonaro, o Marçal fala assim: ó, irmão, parabéns por dedicar a sua vida na luta contra os comunistas. Aqui em São Paulo, deixa que tiro essa cambada do PT, PMDB, PSOL, PSB, PSDB e outros ordinários. Nunes e Boulos não representam os nossos princípios e valores. Aí depois ele fala assim: você será nosso senador por São Paulo. Para cima, irmão. Ele está delimitando muito bem, dizendo que São Paulo é com ele, é Pablo Marçal, e não tem ninguém dos bolsonaristas ali que possam fazer frente a isso. Eu ia passar para a Wanda, Yuri, mas eu tenho a impressão que ela caiu, teve alguma instabilidade na conexão. Então eu quero te fazer essa pergunta aí, porque tem sutilezas interessantes nesse diálogo, vamos dizer assim, né? Sim, acho que uma tentativa, talvez uma divisão de territórios, né, de você continua representando aí onde você está, e aqui eu faço a briga para tentar expurgar comunistas ou evitar que eles cheguem à prefeitura. É uma dinâmica que o próprio Eduardo Bolsonaro, assim, acho que a teoria que o Jamildo levantou agora, ela acho que não pode ser descartada. A gente
né, em política, especialmente do grupo que a gente está falando, essas movimentações não seriam tão surpreendentes assim se fossem reveladas, né? Mas me parece que a forma como o Eduardo Bolsonaro reagiu parece algo que realmente ele sentiu um pouco a ameaça, né, que é trazida por essa, talvez uma perda ali de um monopólio sobre o eleitorado bolsonarista. Eu acho que um fator também interessante é que, durante tanto tempo, bolsonaristas, eleitores de Bolsonaro declarados, eram chamados, né, pejorativamente de gado, né, que seguiam cegamente o seu líder. Então, me parece que um outro elemento que tem acontecido e que tem estado muito presente nas redes sociais é o eleitorado bolsonarista dizendo que não. Tá vendo? O Bolsonaro apoia outra pessoa agora, mas a gente tem um pensamento crítico para votar em quem a gente acredita que está mais alinhado com os nossos valores. E por isso nós estamos optando agora por Pablo Marçal, apesar de continuarmos afeitos a Bolsonaro, ao que ele representa e querendo que ele volte ao poder depois. Né? Mas me parece que essa escolha, essa transição a favor do Pablo Marçal também tem esse elemento de somos independentes, somos eleitores que têm um pensamento crítico e a gente escolhe o nosso caminho. Né? Acho que um outro fator também que é curioso é que aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, eu estou aqui e a gente vê uma dobradinha entre dois candidatos bolsonaristas, né? Rodrigo Amorim e o próprio Alexandre Ramagem, que é o candidato que tem um endosso formal de Jair Bolsonaro. Os dois são representantes bolsonaristas. No último debate, na verdade no primeiro debate, eles a todo momento estão ali dizendo que representam a família Bolsonaro, Deus, pátria, família, batendo nessas mesmas teclas ao mesmo tempo, e os dois sendo um afagando o outro, mas se juntando, dobrando para bater no atual prefeito Eduardo Paes, que tenta a reeleição. Né? Então, acho que a dinâmica em São Paulo parece que fugiu um pouco do controle do que estava sendo antes. Né? A minha teoria seria que Jair Bolsonaro não esperava, talvez, que Pablo Marçal pudesse desafiar de uma forma tão grande a hegemonia dele, ou o controle que ele tem, a influência que ele tem sobre a sua própria base. Então, acho que essa dobradinha que existe aqui no Rio, ela não se configura em São Paulo. Aqui no Rio, claramente, é uma estratégia pensada, uma dupla candidatura, senão seria apenas Alexandre Ramagem lá batendo no Eduardo Paes, mas o Rodrigo Amorim dá mais tempo e mais argumentos para tentar desconstruir o atual prefeito. Nesse momento, me parece que o próprio Pablo Marçal está sozinho nesse jogo, até porque o candidato do que Bolsonaro apoia é o atual prefeito. Né? Então, tem o teto de vidro de ser o atual incumbente, né? Então, me parece que essa é um pouco a dinâmica que está acontecendo por lá, um pouco da análise que eu faria. Sem dúvida. Wanda, o próximo debate a candidatos a prefeito de São Paulo será o nosso debate, My News TV Gazeta, será em 1º de setembro, portanto, sem ser nesse domingo, no outro, 6 horas da tarde. Será transmitido ao vivo aqui no nosso canal no YouTube. E aí a gente está muito ansioso para ver, porque no debate anterior da Veja faltaram 3 candidatos importantes, né? Quem estará no nosso debate? A Mara Luque mesmo participou conosco ontem, a Mara, que é CEO aqui do My News, está organizando o debate junto com a TV Gazeta, e estão confirmados Pablo Marçal, Tabata Amaral. E pelo que a Mara informou para a gente, ontem o Datena disse que não vai comparecer, o Ricardo Nunes também está pendente ainda de resposta, o Guilherme Boulos, sendo, na verdade, Wanda, que todos estão ainda convidados, né, a depender aí das estratégias políticas de cada um. O debate vai acontecer impreterivelmente no domingo, dia 1º de setembro. Eu estou trazendo essa informação para dizer, Wanda, que o Pablo Marçal, que tem gente dizendo assim, tipo a Edna Bozini, Marçal está conseguindo pautar as eleições. Todos os canais só falam dele há mais de uma semana. A gente, como imprensa, também fica pensando isso. Será que fala ou não fala? Mas ele é um candidato, não é, Wanda, que está disputando dentro de um Estado de Direito, dentro de uma democracia, está pautando questões. A gente tem que fazer sempre os contrapontos devidos, mas também não é o caso de ignorar. Queria ver se é isso mesmo que você também acha, como jornalista dessa provocação aqui, que fala muito de Pablo Marçal, e te ouvir também se quem tem a ganhar e a perder com ausências em debate, porque o Pablo Marçal, por não ter tempo de televisão, não está perdendo né, Wanda? Pois é, eu acho que São Paulo pautou 19 debates, se não me engano, 19 debates na eleição, muita coisa.
Agora, posso te dizer, eu sou a favor de debate, todo mundo tem de debater. É bom que o jogo fica mais claro, né? O jogo fica mais claro. Mas eu queria ver com o Yuri essa coisa da rejeição. Além da popularidade, da subida, a rejeição também conta muito nas pesquisas. Eu olhei o Datafolha, a rejeição da Tabata é a menor, 18%, a do Boulos é a maior, 37%, a do Marçal é 34%, a do Datena 32% e do Nunes 25%. Eu queria saber se isso muda, altera o jogo, se isso permanece, se o programa eleitoral muda isso, essas coisas. Sobre a questão de participar, eu fico muito satisfeita de saber que o My News vai fazer, porque a Mara e o My News vai ter muita repercussão, porque fazem um jornalismo muito sério e muito competente. Não é, a casa é competente e ciente das suas responsabilidades. Eu acho que debates em áreas assim têm de ser realizados. Queria ver o Yuri sobre a rejeição. Yuri. Obrigado, Ivan. Então, esses números do Datafolha também, acho que vão um pouco em linha também com o que a gente tem nas nossas pesquisas, nas pesquisas Atlas. Nas nossas pesquisas que a gente lançou, na última pesquisa, na verdade, né, nós lançamos na quarta-feira, essa batalha de rejeições entre os 3 primeiros colocados, ela é nítida. Tanto Nunes quanto Boulos e Marçal, cada um tem acima de 55% de rejeição, de imagem negativa na nossa pesquisa, né? E quem está melhor colocada também é a Tabata, tem a menor rejeição, tem a maior aprovação, ainda tem um grau de desconhecimento ali um pouco maior. Mas quando está dado esse cenário de rejeições tão altas entre os 3 primeiros colocados, a gente tem um elemento que é a da polarização, que ajuda muito, né, a ter um amor e ódio firme de cada um dos lados do polo, de cada polo, e também eles nacionalizaram a campanha, né, o que traz esse elemento da polarização muito grande, Boulos com Lula, Nunes com Bolsonaro e um outro representante ilegítimo, mas ali legítimo à sua forma do bolsonarismo. Nesse momento, isso impacta. Acho que a campanha, o tempo de televisão, ele tem um certo efeito, mas eu acredito que hoje também é muito importante o impacto nas redes sociais. A Tabata Amaral lançou um vídeo hoje, batendo no Pablo Marçal, que teve uma repercussão muito grande, teve uma onda de visualizações muito grande, uma audiência, que eu acho que ajuda a construir a imagem dela, ajuda ela a ser mais conhecida, ao mesmo tempo que também o Pablo Marçal tem toda uma máquina de redes sociais, uma máquina digital que ajuda muito ele a se projetar, a ser mais conhecido, a rivalizar com os seus oponentes eleitorais. Coisa que Ricardo Nunes não tem, a não ser o potencial da família Bolsonaro, da máquina de Bolsonaro, de fazer o mesmo, e Boulos já tem um alcance um pouco limitado, a esquerda, a gente sabe, acaba não dominando tanto os espaços das redes quanto a direita, né? Agora, eu acho que esse elemento da rejeição que você trouxe, Wanda, ele é muito importante porque nas nossas pesquisas também a gente tem visto que o eleitorado paulistano está um pouco confuso. Quando ele vê lá em cima 3 candidatos e os 3 têm rejeições muito altas, eles ficam olhando sem ter muito, ou sem enxergar tantas opções viáveis. Então, o movimento de voto útil ele acaba ficando um pouco mais difuso, porque eu não sei para quem eu vou. Você pode pensar, eu vou para a Tabata, eu vou para o Datena, mas eles talvez não sejam tão viáveis eleitoralmente, eu posso desperdiçar o meu voto. Então, acho que a cabeça do eleitor paulistano agora, nesse momento, e principalmente por causa da rejeição que as 3 figuras que hoje lideram as pesquisas têm, ainda está se assentando um pouco para tentar entender o que eles vão fazer. Eu acho que o papel nos debates, a presença dos candidatos no debate vai ser bastante importante para isso, tanto a presença quanto a ausência, e os programas também, a forma como eles vão encarar a campanha, né, nas plataformas digitais também. Perfeito. O Yuri fez referência ao vídeo da Tabata Amaral, Wanda, e ela usou uma estética do próprio Pablo Marçal, que fez um vídeo parecido. Vou pedir para a Paty mostrar o vídeo da Tabata Amaral para a gente comentar em seguida. Roda aí, Paty. Renato Cariani é muito amigo do Pablo Marçal. Ele é réu por tráfico de drogas, suspeito de abastecer o PCC. O maior aliado político do Marçal é Leonardo Avalanche, presidente do partido dele, o cara que bancou o Marçal como candidato.
O Avalanche foi gravado confessando que foi ele que soltou André do Rap, um dos líderes do PCC. Ele também admitiu que tem ligação com outro líder do PCC, o Piauí, que é irmão do Valquito, que foi fotografado em Paraisópolis, adivinha com quem? Pablo Marçal. Quem também anda junto com Pablo? Escobar. Escobar e o sócio dele, Júlio César Pereira, vulgo Gordão, estão sendo investigados por trocar carros de luxo por cocaína, em um esquema com Francisco Chagas de Souza, conhecido como Coringa, preso por ligação com o PCC. Tem uma figura que liga todos esses elementos. Tem uma coisa que todos eles fazem. Eu não vou permitir que a nossa cidade caia na mão dessa gente. É isso aí, portanto, tá o vídeo da Tabata Amaral falando do Pablo Marçal, Jamildo. O que você achou dessa estética que ela usou? O próprio Yuri já nos deu um sentimento de que viralizou nas redes sociais, muito repercutido, e ela fez dele provar um pouco do próprio veneno, porque ele fez um vídeo muito parecido com isso, atacando os outros adversários. O Pablo Marçal já respondeu, viu, Jamildo? Disse que o PCC está infiltrado em quase tudo, mas negou qualquer tipo de ligação com a organização criminosa. O que você acha dessa estratégia da Tabata? Olha, o problema é a escala. Eu queria complementar, antes de responder, uma fala da nossa querida Wanda Célia, quando perguntava da questão da rejeição, eu ia dizer justamente isso, né? Agora ele está no primeiro pelotão, agora ele vai ser alvejado. Antes ele era poupado porque não representava supostamente ameaça alguma. Aí a questão que vai ficar ele vai ser uma espécie de teflon, feito Lula e feito Bolsonaro, que você pode dizer de tudo e não cola. Mas indo diretamente à sua questão, quando eu falei que o problema é a escala, é porque ele já disse, o Marçal, pela internet, em programas, né, que não saem no mainstream, mas explicou que ele contrata jovens, ele paga jovens para poder fazer lacração. E com isso ele ganha dinheiro. Então os adolescentes desocupados estão recebendo dinheiro para fazer cortes. Quando você falou de debate, ele vai para o debate não é porque ele queira tirar onda da cara de Boulos, ele vai para lá porque aquilo ali é o trabalho dele. Ele tem que gerar uma cena, uma situação, algum constrangimento, alguma fala, para depois cortar e espalhar, e isso viralizar. Então, será que o PSB tem essa máquina, tem esse tamanho para poder dar uma resposta? A resposta talvez seja mais adequada, mas vai ter volume, vai ter estridência suficiente para poder comparar. A gente está falando aqui de um mundo que é alimentado por cortes, e a política tradicional não acompanha, não tem a menor ideia. E isso é muito grave, vocês vão concordar. Quem lembra do que aconteceu no Reino Unido? Toda uma máquina Cambridge Analytica foi usada para você simplesmente jogar o país numa irresponsabilidade, saiu da União Europeia. Isso foi permanentemente criado, vazado e mandado, enviado para grupos específicos com mensagens destinadas a cada tipo de público, e conseguiu o objetivo. Se você tinha lá em 2018 o Bolsonaro arrepiando com uma espécie de pré-história do uso das redes sociais, a gente pode estar diante de algo que é muito mais grave, que você não vai conseguir nem chegar a dar uma resposta. Por isso que eu digo que tem que acompanhar essa eleição com muito cuidado, com muita paciência, porque pode estar diante de algo absolutamente novo, muito, muito diferente de tudo que já se viu, e com resultados imprevisíveis, né? A Tabata fala aí, e já se divulgou, o patrimônio do Marçal é 193 milhões. Com 19 anos o cara conseguia amealhar 10 milhões por ano, se você considerar aí um patrimônio de 193 milhões. Como é que você consegue isso? Deixa uma dúvida grande no ar. É um mundo novo, Jamildo. É um mundo novo. Prosperar, Wanda. Eu tô brincando aqui que ele que diz que quer ensinar o povo a prosperar, então ele sabe. A gente não sabe quem ele ensinou a prosperar, mas ele conseguiu, né, Wanda? Sim, e o Jamildo tem razão. É uma coisa assim que é muito incompreensível. Na Itália, por exemplo, as redes sociais, o Steve Bannon estava por lá, ele colocou o povo italiano discutindo durante 6 meses se o Papa Francisco era ou não era comunista. Então, quer dizer, olha para você ver, desvia o debate, leva para a lacração e consegue amealhar adeptos, né?
Deixa eu seguir com você, porque eu quero te ouvir sobre esse vídeo da Tabata Amaral. O que você achou dessa estratégia dela? Ela está tendo muita coragem, né? Eu li hoje que já tem gente, inclusive, com medo de que ela acabe atacada porque ela está batendo em gente que seria muito das sombras. E a questão de segurança dela passa a ser, na minha opinião, uma das preocupações da campanha dela, porque é corajosa, ela atingiu. Sobre o efeito disso eleitoralmente, eu cubro eleições há muitos anos, então o que eu percebo é assim, quando você ataca o amigo do amigo, o eleitor pode dizer, mas não é o Pablo. Mas ainda não é o Pablo. Então, compreende? O efeito disso, as pesquisas futuras, e o Yuri pode nos dizer, é que vão apontar. Se o vídeo bateu no Pablo Amaral, de fato, né? Pelo que eu vi, ela fala de pessoas que andam com ele, que circulam ele. Agora, tem um efeito, na minha opinião, tem uma metralhadora, na minha opinião, maior, que são os aliados do Nunes, que é contra o Pablo. E quem são? O Bolsonaro, né, que já está atuando, o governador de São Paulo, que está apoiando a candidatura do Nunes, e todos esses tentarão voltar a campanha, a disputa, para o roteiro de antes. Se vão conseguir ou não, a gente tem que esperar para conferir, né? Ela está sendo corajosa, a Tabata subiu se não me engano, atingiu 8%, né? O Datena está com 10%, ela saiu de 7%, foi para 8%. Também tem rejeição, porque ninguém quer, é a rejeição mais baixa, mas é difícil entregar uma capital grande para uma jovem, uma pessoa jovem, não é muito fácil, né? Ela e o Pablo disputam muito esse eleitorado jovem, sendo que na minha opinião, ela tem propostas e procura atuar. Eu acho que o vídeo é corajoso. E a política, às vezes, pede da gente coragem. Vamos ver o que ela consegue. Olha, nossa audiência está dividida, tem uns apoiadores do Pablo Marçal, tem outros críticos a ele. O Ricardo está brincando aqui, escrevendo várias mensagens, dizendo assim, já viram a proposta do Pablo Marçal para a questão dos postos de saúde? Não, nem eu. Aí ele fala de novo, já viram a proposta do Pablo Marçal para a questão do transporte paulistano? Não, nem eu. Porque o Pablo Marçal ele faz questão de não apresentar isso. Ele vai ao debate, mas ele pega lá uma lista de propostas de plano de governo e começa a lê-las, mas sem debater, né? Ele vai com esse objetivo muito claro, e isso ele mesmo já colocou. E aí ele vai além, viu, Wanda? Ele diz assim, não, você quer saber o que a Tabata me perguntou? Então vai na minha rede social daqui a pouquinho que eu te conto. Aí ele é fácil, né, Wanda? Dá tempo de pesquisar tudo direitinho, a assessoria faz lá, ele dá a resposta depois do debate. Então você vê que, de fato, é um tipo de estratégia que é muito nova, porque rompe com o próprio bom senso que se requer de um debate político, que é essa troca franca de ideias, né? Isso não tem acontecido nesse caso com o Pablo Marçal, e é ver como balizar essas estratégias e etc. Eu queria, Yuri, também te ouvir um pouco, você que nos chamou a atenção para essa fala da Tabata Amaral, mas eu queria ainda seguir com você para justamente responder essa dúvida da Wanda. As próximas pesquisas vão apontar se isso colou ou não. Mas é claro que não é apenas um vídeo, tem que ser uma estratégia, se for o caso da Tabata, sistemática, porque a campanha ainda está longe, é 5 de outubro, até lá, muita água passa debaixo dessa ponte, né? Exatamente. Eu acho que uma estratégia para a Tabata crescer, né, durante essa campanha, até as eleições, passaria por basicamente 2 caminhos, né? Quando a gente tem uma eleição polarizada, sobra pouco espaço para quem vem ali de centro ou tentando não se colocar dentro da polarização, né? O Pablo Marçal, a estratégia dele dá frutos mais rapidamente porque ele se insere muito bem dentro da polarização, dentro de um nicho ali, e ele consegue angariar muito rápido esses votos. Agora, para uma centro-direita ou centro-esquerda, dependendo de como alguém classifique a ideologia e a atuação da Tabata, é um pouco mais complicada nesse contexto, nesse cenário. Então, a gente também viu na pesquisa Atlas que ela subiu um ponto, ela foi de 11 para 12, então um crescimento marginal, mas quando a gente olha, ela cresceu 5 pontos percentuais dentro do eleitorado que havia votado em Boulos na última eleição, de 2020.
ela também cresceu entre eleitores que haviam votado em Fernando Haddad na última eleição. Então, essa estratégia tem dado certo, ela tem sido, como a Wanda falou muito bem, muito corajosa no embate, ela tem ido para cima, não tem se furtado de responder, né, e ao mesmo tempo que ela consegue, que ela ataca o Pablo Marçal, que ela vai para o embate, responde aos ataques de uma maneira que também é controlada, ela não mostra uma destemperança, ou ela não cai na provocação, ao mesmo tempo ela também traz as propostas. Coisa que Guilherme Boulos ele acabou ainda não está animando nesse sentido, ele não está trazendo as propostas de uma forma tão convincente e também ele acaba caindo um pouco nas provocações de Pablo Marçal. Né? Datena, por outro lado, tentou ir para o embate mais no primeiro debate, mas também não trouxe propostas. Então, como eu estava falando, né, acabei digredindo um pouco, mas para Tabata Amaral, o que seria uma estratégia? Por um lado, ou ela teria que entrar na polarização, trazendo um discurso mais à esquerda, para tentar tirar votos do Boulos, ou essa estratégia que eu acredito que ela está pensando, né, com a produção desse vídeo, ou indo para o embate de uma forma corajosa com Pablo Marçal, também traz dividendo político para ela, exatamente que a gente viu esse crescimento na última pesquisa, exatamente no coletor de Boulos. Então, quando Marçal bate em Boulos, ele também faz aumentar um pouco mais a rejeição que Boulos já tinha. Faz pessoas que antes estavam declarando voto em Boulos, um voto crítico, talvez achar que Boulos não está conseguindo lidar tão bem. Então, vamos migrar para quem? Vamos olhar então para a Tabata. É um crescimento lento, é um crescimento que vai depender, né, de como Boulos também vai reagir, mas essas são duas saídas. Me parece que hoje a Tabata tem feito uma estratégia muito boa. Se eu tivesse que apontar quem está tendo a melhor estratégia de campanha até o momento, eu diria Pablo Marçal e Tabata Amaral, mas, né, como eu disse, acho que o Pablo Marçal ganha dividendos muito mais rápido do que a Tabata. Vamos ver se ela consegue crescer com essa estratégia de embate e de propostas também, da postura dela ao longo da campanha. Jamildo, queria que você também falasse um pouco sobre este ponto. Tem um outro personagem nessa história que eu queria trazer aqui, que chama-se José Luiz Datena, um grande apresentador de televisão que tem décadas e décadas apresentando programas na Band, principalmente, né? O Datena é aquela surpresa negativa, né, Jamildo? Foi muito mal nos debates, mas ele tem ainda, mesmo que tenha desidratado um pouco, mais ou menos 10% das intenções de voto, que não é nada desprezível num cenário embolado como está em São Paulo, com disputa voto a voto. E eu queria fazer um exercício aqui com você, se você me permite, Jamildo, que eu tenho a impressão que talvez o Datena não vá até o fim dessa campanha eleitoral. Ele me parece até meio desanimado, não parece que ele está 100% dentro disso, embora ele diga, sim, que vá até o fim. Mas eu creio que isso pode não acontecer. Se o Datena desiste no meio do caminho, quem que tende a ganhar com isso, Jamildo? Esses 10% tão cobiçados, você acha que vai se distribuir de que forma, mais ou menos? Está sem o seu áudio, Jamildo. Agora sim, está com áudio. Perdão, agora está perfeito. Olha, ele sempre foi uma figura histriônica, né? Um ser assim meio da televisão somente. E ele tinha uma dificuldade agora no vídeo, parece que está faltando um teleprompter para ele. Ele não consegue expressar as ideias e começa a gaguejar como se tivesse tomado mais remédio do que a necessidade. Então, para vídeo tem sido um desastre. Não sei se ele ganha muitos votos com as aparições. Em relação à proposta, eu também não consegui entender muita coisa do que ele tem dito. Parece que a campanha está meio em zigue-zague, não sabe para onde vai, se ataca a Tabata, se ataca o Boulos, se ataca o próprio Marçal. Então ele está um pouco ensanduichado aí. Para onde vai, imagino que se tiver sucesso essa campanha que está sendo feita pelo Marçal, ele vai desidratar urgentemente, ele vai conseguir sair rapidinho, concordo com você, ele pode não ficar para assistir o final da campanha. E o bolsonarismo pode contribuir com isso. Se você tiver a consolidação do Marçal em segundo lugar, o próprio Nunes também vai se desidratar, porque o voto conservador vai tender ou para o Marçal ou para o Nunes. Quem tiver abaixo vai ser deixado de lado. O Dória foi detonado aí em São Paulo. Você acha que não vão fazer isso com o Nunes? Talvez o candidato que mais representa essa direita raiz que está se levantando no país seja o próprio Marçal. Não estou defendendo o nome dele, mas é bem possível que isso aconteça. A Tabata
concordo com vocês, foi muito inteligente em bater, mas, repito, não sei se ela tem escala, porque nesse mundo paralelo que vive o Marçal e que vive uma boa parte das pessoas, isso não vai fazer nem cócega chamar ele de palhaço, que vai fazer os debates de vitrine. Isso é o mundo desse cara. Ele não está fazendo nada diferente do que fez nos últimos anos. E olha, não adiantou subir em morro, descer morro, matar gente de frio. Continuou aí fazendo o que sempre fez. O desafio da política é muito grande, porque a política convencional está sendo confrontada com algo absolutamente novo. E pode ser um erro subestimá-lo. Vai ter arma para defender, para reagir. Eu não sei. Não parece que seja um tiririca. Ele não está nem querendo vender cursos. Ele quer vender, na verdade, o voto. Se conseguir, ótimo. Se não conseguir, ele já vai faturar milhões com essa exposição todinha que está tendo. Verdade. Ô, Wanda, eu concordo com o Jamildo que ele vai permanecer na política, ele entrou na política com força. Só que eu acho, Jamildo, que os mecanismos normais da política ainda estão funcionando. Acho que o governador do estado, Tarcísio, está apoiando o Nunes. Acho que o Bolsonaro viu o perigo do Marçal tomar foi o lugar dele e passou a apoiar o Nunes. E acho que as campanhas se organizam agora para os programas de TV. E acho que isso pode dar uma reta final que pode ainda fazer o quadro voltar para o esperado. E o esperado, na minha opinião, em São Paulo, seria o embate do Boulos com o Nunes. É a minha avaliação. Acho que ainda pode ser isso. Queria ouvir até o Yuri sobre isso, se ainda pode ser esse quadro. Então vamos ouvir o Yuri, depois eu volto para a Wanda para ela fazer uma avaliação sobre o Datena, que eu fiquei curioso para te ouvir também, Wanda. Mas, Yuri, é muito interessante o que a Wanda te pergunta, por quê? Porque na audiência muita gente fica indignada. Como que a imprensa tradicional ainda está falando em segundo turno de Nunes e Boulos? Vocês não estão vendo que é o Pablo Marçal? Que absurdo é esse? Não tem segundo turno entre Boulos e Nunes de jeito nenhum, etc, etc. E a Wanda falou, pela lógica tradicional da política, ainda pode dar esse quadro. Você também vê assim? Sim, como é que está essa situação? Sim, acho que nesse momento, na nossa pesquisa também, quem está indo para o segundo turno, nesse momento ainda é Ricardo Nunes e Boulos. Né? O que a nossa pesquisa trouxe, e outras pesquisas confirmaram também, é esse crescimento do Pablo Marçal em tão pouco tempo, que coloca uma ameaça real. E uma ameaça Cresceu também rápido demais. Cresceu rápido demais, não? Rápido demais, exatamente. Acho que o impacto dele do debate, e o Jamildo coloca muito bem quando ele fala da escala também, né? A escala dele é surreal, assim. Então, isso ajuda a propagar as mensagens dele, enfim, de uma forma tão grande que faz com que ele chegue ali e coloque uma ameaça de tirar Ricardo Nunes do segundo turno. Hoje, o quadro que está dado, de acordo com as nossas pesquisas, é que Ricardo Nunes e Boulos iriam para um segundo turno se a eleição fosse hoje. Mas essa linha de crescimento do Pablo Marçal e a forma como os principais adversários dele, principalmente Nunes, têm reagido, né? E aí parece que ainda não encontraram a calibragem correta de como responder a essa ameaça. A gente vai ver nos próximos dias como é que isso vai se desenrolar. Facilita com que essa tendência de crescimento continue, né, pela próxima semana, por exemplo. Então a gente não descarta a possibilidade de Pablo Marçal superar Nunes e eventualmente disputar um segundo turno com Guilherme Boulos. Eu acho que é um movimento que precisa ser visto com bastante cautela. Me parece um movimento similar ao de Jair Bolsonaro em 2018, né, em que a gente olhava e parecia que não ia dar em nada, era absurdo demais para ser aquilo. Nesse momento, acho que não dá para descartar nada. É algo realmente... Exatamente. É isso. Ô, Wanda,
Quero te ouvir sobre o Datena, antes pedindo para a nossa audiência deixar o like. Eu descobri, Wanda, que muitas pessoas têm dificuldade de dar o like porque estão nos assistindo pelo celular e aí o chat ao vivo fica em cima do botão do like. Então você tem que fechar o chat ao vivo um pouquinho e aí sim vai aparecer o joinha para você deixar o like. Vamos aumentar em 100 curtidas em um minutinho, todo mundo se mobilizando. É muito importante para que a gente chegue a mais e mais pessoas, porque assim a gente explica para o algoritmo do YouTube que a conversa está boa e distribui nosso conteúdo para mais e mais pessoas. Então, se você está no celular, fecha um pouquinho o chat ao vivo e vai lá e deixa o like, depois volta para o chat ao vivo e interage com a gente. Wanda, esse personagem, José Luiz Datena, o que você pensa? O Datena, eu sou da área de comunicação, então eu tenho de respeitar a comunicação. Ele é uma personagem da comunicação. O mundo da política é diferente, Afonso. O mundo da política ele tem algumas exigências e ele tem algumas obrigações que uma pessoa como o Datena não está disposto a pagar, entendeu? Não é o mundo dele. Eu acho que ele vai acabar desistindo, é uma pedra cantada, acho que ele serviu ali ao PSDB num momento de confronto, acho que o PSDB abriu as portas e ele achou que seria mole, que o mundo da política era fácil. Não é. É uma lição, né? Não foi fácil, não é fácil. Então eu quero passar para o Yuri de novo, Yuri, para te perguntar se existe algum levantamento, alguma questão de onde iriam votos da Atena, porque ele, por ser alguém carismático, apresentador de televisão, não é, Wanda? Tem pessoas que gostam dele independentemente da ideologia, da esquerda e da direita, gosta da figura do José Luiz Datena. Então, claro que não deve ir também todos para a mesma pessoa, né? Diga, e posso falar uma outra coisa? Claro, esses votos dele estavam muito ligados à segurança, à área de segurança. Ele prometia, ele se prendeu muito a essa pauta de segurança pública, né? Que ele seria uma pessoa que iria combater criminosos, tornar São Paulo mais segura, né? Seria a proposta. Né? Então, para onde iriam os votos dessa proposta? Né? Seguramente poderiam ir para os candidatos da direita, como disse o Yuri aí já. Exatamente. Acho que a leitura que a gente faz, até olhando os cruzamentos da nossa pesquisa, lançada agora essa semana, colocam que o Datena ele vai melhor entre aquela faixa de renda de menor renda, né, da população da cidade de São Paulo. Né, e também parte de eleitores que recebem Bolsa Família, por exemplo. E entre os candidatos, quem vai melhor dentre essa faixa de renda na cidade de São Paulo? O próprio prefeito Ricardo Nunes. Ricardo Nunes, ele tem um desempenho eleitoral muito melhor do que Guilherme Boulos nessa faixa de menor renda na cidade de São Paulo. Então, olhando tanto essa percepção da população, essa distribuição de votos, esse voto tenderia a ir um pouco mais para a direita, assim, na minha avaliação, e beneficiaria, acredito, um pouco mais o próprio prefeito Ricardo Nunes. A Wanda traz muito bem a pauta da segurança pública. O Datena ele fez carreira num programa na televisão em que a pauta da segurança era o principal tema ali, né? Então as pessoas olham para ele e têm ali uma percepção de que ele poderia ter um enfrentamento melhor da criminalidade na cidade de São Paulo. E esses votos, acho que fluiriam com um pouco mais de naturalidade para Ricardo Nunes, mas eu acho que dependeria também de quem o Datena, se ele fosse sair da disputa, daria o apoio dele, para quem ele fosse dar esse apoio. A gente lembra que ele quase foi vice da Tabata Amaral, havia um acordo ali para que o PSDB fosse vice na chapa do PSB com a Tabata encabeçando, mas em determinado momento ali eles decidiram mudar o acordo e acho que o PSDB, até para tentar buscar uma relevância, retomar uma relevância principalmente, né, no seu nascedouro, né, em São Paulo, que vinha perdendo nos últimos anos, decidiu lançar o Datena apostando, né, numa candidatura própria e que poderia gerar frutos. O Datena está mostrando um desempenho aquém do que se esperava dele. Acredito que se o Datena fosse, nesse momento, sair da corrida, poderia haver uma chance maior dele declarar um apoio a Tabata Amaral se ele declarasse apoio para alguém. Existe também a chance dele se manter neutro, não falar com ninguém. Né? Ele está batendo muito no Ricardo Nunes. No primeiro debate, por exemplo, acho que ficou bem emblemático isso, então seria um pouco estranho ele declarar apoio ao Nunes no primeiro turno, né, se ele saísse durante ainda o primeiro turno.
mas eu acredito que, existindo essa possibilidade, se ele fosse apoiar a Tabata, acho que a Tabata poderia ter um naco interessante dos votos dele também, né? Não necessariamente as pessoas iriam votar na Tabata por essa indicação do Datena, mas... Eu queria pautar uma coisa aqui com o que eu ouvi de fontes boas, com o Afonso e com o programa. Você concorda, Yuri e Jamildo, que os dois candidatos de São Paulo, tanto Nunes quanto o Boulos, erraram na escolha do vice? O Boulos, o vice foi imposto por Bolsonaro e por Lula, nas duas campanhas, né? Bolsonaro impôs o vice do Nunes e o Lula impôs o vice do Boulos. A Marta, os votos da Marta já iriam por Boulos, na minha opinião. E os votos do Coronel iriam para o Nunes, na minha opinião. Então, quer dizer, as duas campanhas erraram. E aí? Sabe? E agora é difícil de mudar isso, porque seria um impacto nas duas campanhas se elas escolhessem novos vices buscando o centro. E aí sim poderiam ter um quadro fortalecido. O que você acha, Yuri? Vamos deixar o Yuri pensando um pouquinho, passar para o Jamildo, só para o Jamildo participar aqui. Isso, o Jamildo. Ô, Jamildo, primeiro eu vou te perguntar se você compartilha dessa visão da fonte da Wanda ou se foi acertado. A Mara Luque, viu, Wanda, que participa sempre aqui com a gente, fala que a Marta Suplicy é um nome que tem uma boa entrada na periferia de São Paulo, tem uma memória dela do bilhete único, da construção dos céus e etc. Então eu queria ouvir do Jamildo se foi certo ou errado esses nomes de vices em São Paulo. Em tese, sim, mas parece que na prática não, né? Eu concordo com a Wanda, porque pão com pão gera muita coisa diferente do que pão, né? Veja, eu vou citar aqui o Yuri fica rindo ali, mas olha, aqui em Pernambuco, o Eduardo Campos era mestre, ele passou anos e anos mandando na política, porque ele fazia o seguinte: olha, eu sou aqui da esquerda, não sou esquerda radical, mas eu preciso do centro. Aí dava um chega para lá no PT, que obviamente era só jogo de cena, para poder atrair o centro, e simplesmente deixava a extrema-direita falando sozinho, governou anos e anos assim. Então, Marta, na medida em que chegou para o lado de Boulos aí, acrescentou o quê? Fora o nome de prestígio. Até agora parece que nada. Ele está crescendo, eu acho que muito mais em função da ajuda que ele dá ao Marçal. Eu não conheço tanto o Coronel, mas não vejo uma simbiose entre os dois, porque esse representante de Bolsonaro é muito radical. Então, o Nunes, para eles, é como se fosse um ET, não é alguém com que eles se abraçam, sabe? Eu acho que pode estar acontecendo aí muito mais a gente chamava antigamente, né, de caldeirão, quando jogava futebol. Não, deixa esse cara jogar sozinho aí. E vai correr para defender no legislativo, fazer o maior número de vereadores. Não parece ter muita liga, porque são mundos completamente diferentes, são pensamentos completamente diferentes, um mais radical, ligado à segurança, e outro que é uma pessoa, inclusive, mais diplomática. Não dá liga. E nessa situação fica difícil avançar. O nome de vice do Bolsonaro é o Melo Araújo, né, que foi comandante da Rota e também esteve à frente da CEAGESP durante o governo Bolsonaro. Esse foi meio colocado a goela abaixo mesmo do Ricardo Nunes para que ele tivesse o apoio formal do PL, por consequência do ex-presidente Jair Bolsonaro. Yuri, são dos dois nomes de vice mais vistosos, pelo menos, né? Por exemplo, a Tabata Amaral não conseguiu aumentar a sua aliança, acabou fazendo ali uma chapa puro sangue com a Lúcia França, que é, inclusive, esposa do Márcio França, ministro aqui de pequenas empresas. Mas esses dois nomes de vice estão agregando alguma coisa? Foi uma escolha acertada ou ainda é muito prematuro para dizer? Eu compartilho da leitura do Jamildo, compartilho da leitura da Wanda, no sentido de que, na teoria, tinha tudo para ser mais efetivo do que realmente está sendo na prática. O que isso quer dizer? Acho que a busca pelo vice é você completar um atributo que falta, né, para o candidato que é o cabeça de chapa. Então, Boulos é um candidato que não tem experiência no executivo. A quem ele recorre? Ao PT e na figura de Marta Suplicy. Então,
você compensa a inexperiência de gestão de Guilherme Boulos com a experiência de gestão do PT e da Marta Suplicy. Ricardo Nunes, ele é um político tradicional e ele busca o apoio de uma direita nascente, de uma extrema-direita que está surgindo. Está surgindo, na verdade, não, né? Que surgiu, que está se consolidando cada vez mais na política brasileira. E, além disso, e aí ele, como um político tradicional, busca esse apoio tendo um vice do PL. E também tem um outro elemento, que é segurança pública sendo pautada em eleições municipais, especialmente onde a gente tem candidatos assim mais à direita do PL, por exemplo. Aqui no Rio também não é diferente, apesar de não ser uma atribuição do prefeito, né? Então, você traz esse elemento da segurança pública, colocando o coronel, e você também traz, né, o PL ali para contrabalancear com o político tradicional. Tabata Amaral, ela tentou compensar o desconhecimento dela trazendo Datena para a campanha, né, e uma visão maior dela como alguém da periferia, e também a carga da segurança pública, do combate à criminalidade que o Datena traz também, com anos, com um programa que abordava esse tema. Não deu certo para a Tabata essa aliança, então realmente ela tem uma vice que não acrescenta tanto para ela em termos de voto, de potencial. Mas eu acho que o problema deixa de ser a estratégia de vice, né, que na teoria, como a gente falou, teria tudo para dar certo no caso de Boulos e no caso de Nunes, e passa a ser no desempenho do cabeça de chapa em si, né? Então também não tem como o vice carregar de uma forma tão clara, tão útil, tão efetiva, se o cabeça de chapa não empolga tanto. Então o cabeça de chapa do PL, né, como vice, não empolga. Ricardo Nunes não simboliza o que o bolsonarista queria para São Paulo. Da mesma forma também, o petista ou a esquerda não necessariamente está empolgada com o desempenho de Boulos até aqui. Então, são vários elementos que fazem com que isso não esteja sendo tão efetivo, acho. Olha, o Cristiano Torres... Pode falar, Wanda. Somando a Tabata, nós já temos 3 vices errados, então. Pois é, exatamente. E o Pablo Marçal, que a vice dele chama Maria Antônia, não é isso? E o próprio Pablo Marçal disse que ela é uma policial negra, nordestina e mulher, que ele trouxe uma representatividade, portanto, para a chapa. É isso aí. Gente, um combo, exatamente. Ô, Jamildo, só para fazer registro, o seu conterrâneo Cristiano Torres está mandando várias mensagens aqui, feliz com a sua participação, e eu então estou fazendo esse registro em nome de todo mundo de Pernambuco que está com a gente na audiência. O Orlando Orsini deixa uma provocação que eu vou deixar para outro programa, mas só para fazer o registro, é que ele está falando muito de prefeito de São Paulo, e ele fala: o grande problema para a próxima gestão vai ser a bancada de vereadores. Com certeza vai ser de maioria bolsonarista. Aí ninguém está falando ainda, mas fica um bom assunto para um próximo debate. Eu quero agradecer muitíssimo a vocês que estiveram sextando aqui com a gente. Quero agradecer muito o Yuri Sanches, que é diretor de análise política, que nos atendeu direto do Rio de Janeiro. Yuri, tem um problema que eu deixei para contar no final. Quando a gente gosta muito da participação aqui no My News, como foi seu caso, a gente não vai parar mais de te amolar, te convidar sempre para participar aqui. A partir de agora, então, a gente vai te acionar sempre. Muito obrigado pela gentileza, até a próxima oportunidade. Imagina, Afonso, foi um prazer, muito bom estar aqui na primeira vez. Obrigado, Jamildo, também, Wanda, foi maravilhoso. E aí também tem a questão de que quando o participante gosta, ele também está afim de voltar mais vezes. Se não me chamarem, eu vou ficar triste. Então chamaremos em breve. Jamildo Melo, muito obrigado pela gentileza de participar aqui conosco. Jamildo, que pode ser encontrado no jamildo.com, aí ó, Jamildo já fez a propaganda. Jamildo.com, para você ficar bem informado de tudo o que acontece no Recife, no Brasil e no mundo, né, Jamildo? Mas com foco, claro, para o país de Pernambuco. E também, claro, o seu Jamildo está na CBN do Recife como comentarista, então várias formas de acompanhar o belíssimo trabalho do Jamildo Melo, que fala com a gente na bela cidade do Recife. Jamildo, bom fim de semana para você. Eu quero agradecer a atenção de vocês. Olha, foi um prazer enorme estar com figuras tão ilustres. E para resumir o final de tudo, eu vou convidar vocês a darem uma passadinha lá no site, eu já disse aí, jamildo.com, né? E sugerir que vocês leiam um post que eu publiquei fazendo uma resenha de um livro que eu já indiquei aqui, inclusive, que é o Dopamina, Molécula do Sucesso. São de 2 cientistas americanos. E um dos capítulos fala especificamente de política. E o título é assim:
políticos profissionais separam liberais e conservadores. Como é que eles fazem isso? Eles jogam o ódio para que as pessoas se matem e, com isso, ele consiga dividir. A tese dos dois cientistas, né, é que, na verdade, o conservador quer levar a vida em paz. O progressista quer que as pessoas tenham uma vida saudável, que possa evoluir. E os políticos estão ali no meio, simplesmente jogando, estimulando o ódio. Para quê? Para poder se reeleger, para se eleger, para continuar fazendo bancada. Se você conseguir separar isso do dia a dia das provocações aí da política, você entende que, na verdade, é um grande circo. É isso aí. Wanda Célia, muito obrigado por participar aqui conosco. Por favor. Eu quero, então, agradecer você. E você pode discordar do Jamildo. Você vai discordar do cientista, né, de mim, não? Do cientista que o Jamildo citou, né? Agora sim, corrigindo, porque eu, assim, sempre que alguém da família pergunta sobre por que se deve gostar da política, eu tenho uma estátua do Abraham Lincoln, e eu falo, na política está o Abraham Lincoln. E isso é muito suficiente, né? Na política estão grandes figuras brasileiras. Eu conheço várias, então eu sempre defendo a política. E eu acho que a demonização da política, ela gera coisas como o Pablo Marçal, que não, na minha opinião, não tem propostas nem esperança para o brasileiro. Só fazem jogos pessoais e muito discutíveis. Bom, enfim, mas eu que agradeço, Afonso, a minha participação, agradeço ao Jamildo, eu adoro o blog do Jamildo, leio há muitos anos e sei que Pernambuco, ninguém que queira saber da política de Pernambuco deixa de acompanhar o Jamildo. O Jamildo é um espetáculo. E conheci hoje o Yuri e gostei muito da participação com ele. Muito obrigada, Yuri. Você respondeu com clareza tudo e atenção, tudo que eu tentei te perguntar aqui. E agradeço ao Afonso, que é um amigo querido, que me dá a honra de conviver comigo nesse programa. Fico sempre muito satisfeita. Eu que muito fico obrigada. Dando todos nós, só para colocar um pitaco aqui para finalizar mesmo, eu vou terminar, é que primeiro ponto, fora da política não há salvação, né? Fora da política há barbárie. Agora o que o Jamildo traz, e aí depois eu quero até ler o livro, é que hoje em dia políticos mal intencionados se aproveitam dos sentimentos das pessoas para destilar o ódio e etc. Então aí é um uso errado da política, né? Mas a política é fundamental para a construção da sociedade que queremos. Então acho que assim a gente fecha bem o programa fazendo esse apontamento. Afonso, eu preciso concordar. Eu preciso concordar com a Wanda, ela está correta, porque existem estadistas, mas o que o livro critica são os políticos profissionais que não têm a política com P maiúsculo na sua concepção de vida. Então, a culpa não é dos cientistas, a culpa é minha que não soube me expressar tão velozmente. Perdoe. Gente, nós temos que pôr um ponto final, porque senão a gente chega no sábado aqui com o programa, embora tá tão bom que dá vontade de seguir. A gente se encontra na programação do My News. Se acontecer algo excepcional, a gente entra em plantão no fim de semana. E na segunda-feira a gente volta aqui às 20h30 da noite. Um abraço, até mais.